Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer para o canal o fechamento das leituras de dezembro. Essa programação de final de ano ficou um pouco atrasada porque, enfim, 2 viagens emendadas e aí estamos tentando colocar tudo em dia, então vamos começar pelo fechamento, porque eu acho que ele faz mais sentido vir antes na ordem do que o balanço final das leituras, né? Mas eu sei que vocês estão esperando ansiosamente por ele e ele vem muito em breve, tá bom? Mas então, vamos lá, foram muitas as leituras de dezembro, como vocês puderam ver na thumb. Até eu me surpreendi quando eu fui anotar, porque eu não tinha percebido que tinha sido tanta coisa. Então vamos falar rápido pra não enrolar muito. Bom, o primeiro livro que eu li em dezembro foi Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Marie Escondé. Já saiu resenha aqui no canal, mas enfim, como o próprio título diz, né, é uma versão da história de Salem focada e contada pela Tituba, que era a feiticeira negra que fazia parte da história. Eu já tinha ouvido falar, é claro, da história das bruxas de Salem, mas nunca li nada a respeito. Esse foi meu primeiro contato com essa história e eu fiquei muito feliz de esse ter sido justamente o meu primeiro contato e já ter sido através da voz da bruxa negra, que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar especificamente na Tituba. Eu gostei bastante desse livro, já saiu vídeo aqui no canal, então não vou me enrolar, o link vai estar aqui nos cards. O segundo livro do mês foi Nossa Senhora do Nilo, da Scholastic Mukasonga, uma autora ruandesa que eu conheci no ano passado com o livro A Mulher de Pés Descalços. Eu gostei bastante da obra e desse contato com a escritora, então tinha colocado Nossa Senhora do Nilo nos meus 2 desafios literários desse ano, tanto no desafio de ler mais mulheres, quanto no desafio dos 12 livros pro ano. E eu li agora, no finalzinho do ano, porque, né, brasileiro deixa tudo pro final, pro último segundo. Eu gostei bastante desse livro. Eu comecei gostando menos dele do que da Mulher de Pés Descalços, mas depois a literatura produzida nele evolui bastante. Essa trilogia que a Scholastic tem, né, que tem A Mulher de Pés Descalços, o Nossa Senhora do Nilo e o Baratas, aborda as questões políticas de Ruanda, né, com foco no genocídio, né, no grande conflito étnico que aconteceu entre os Tutsis e os Hutus, e que culminou na morte de muitos e muitos Hutus, ou Tutsis. Eu sempre confundo qual foi a etnia que morreu, mas vocês me perdoem. Enfim, e aqui nesse livro ele é mais de ficção do que o Mulher de Pés Descalços, que é, enfim, mais não ficcional. Nesse livro aqui ela vai contar essa história através de um internato católico de meninas. E ela passou por essa situação quando ela era adolescente e tal, então muito do que tem aqui com certeza ela tirou da sua própria experiência, mas eu acho muito interessante o trabalho que ela faz aqui de contar a história e mostrar toda a treta política que estava acontecendo através das vidas de cada uma das meninas, assim. Cada uma delas vai se meter em alguma confusão ou vai ter algum rolo e vai viver alguma situação específica que tem muito a ver não só com a política do lugar, mas com os costumes e as tradições. E é muito interessante essa forma de apresentar a história, de apresentar um país e uma época através de vidas de meninas que estão dentro de uma escola. Então, à medida que o livro foi evoluindo e que eu fui conhecendo cada uma das meninas, eu fui gostando muito mais da obra e dessa maneira muito inteligente com qual a Scholastic resolveu compô-la. Então ainda vai sair vídeo, a gente conversa mais sobre ele lá. Depois eu li o A Lista, que é uma peça de teatro da Jennifer Tremblay, que é uma escritora canadense. Essa peça já esteve em cartaz aqui no Rio mais de uma vez. E as meninas do Leia Mulheres aqui do Rio escolheram para ser a leitura de dezembro, porque teria menos tempo, né, entre o encontro de novembro e o de dezembro, justamente por conta de que o encontro de dezembro não pode ser muito no fim do mês. E esse então é um livro curtinho, até por se tratar de uma peça de teatro, e ele é um grande monólogo, na verdade, né, como se a gente lesse um grande fluxo de consciência. E foi mais uma vez em que o encontro do Leia e a conversa com as pessoas fez o livro engrandecer, na minha opinião. Eu não achei a leitura nada de menos, nem nada de mais também, mas a discussão foi muito interessante, porque aqui a gente tem um fluxo de consciência de uma mulher que carrega uma grande culpa, né, e ela já conta aqui atrás, né, a narradora, ela vai ter uma vizinha barra amiga barra conhecida, que é a Caroline, com quem ela tem alguns problemas, né, ela sempre se espelha na Caroline e ela critica mentalmente a vida da Caroline, enquanto ao mesmo tempo almeja um pouco do que a Caroline é, e ela vive essa angústia dentro dela, né, e ela narra isso tudo pra gente justamente porque a Caroline morreu pelo que ela acha que foi um erro dela, né, então ela já começa o livro falando que ela sente que ela foi colocada na vida da Caroline pra salvar a vida dela e ela não conseguiu fazer isso. Então, enfim, é uma loucura aqui, é um livro que fala muito do feminino e da maternidade, porque
porque ela é mãe, a Caroline também, ela compara muito a maternidade das duas. Mas é um livro que ele vai além, o monólogo acaba desnudando a alma da personagem pra gente, a gente vai conhecer ela no meio dessa angústia e enfim, né, eu fiquei com vontade de assistir no teatro, acabei não indo, mas a gente conversa mais também quando sair o vídeo. Depois eu li mais um livro que estava na minha lista dos 12 livros para 2019 e que eu deixei para o último segundo, que foi Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha e Outros Histórias e Contos de Fada Assustadores, da Ludmila Petroshevskaya. Foi a primeira mulher russa que eu li, e esse livro eu acho que ele estourou em 2017, né, a Ludmila veio pra Flip de 2017, todo mundo leu esse livro em 2017 e eu não, apesar de na época ter ficado com vontade, porque o que eu li, né, sobre é que era um livro de contos assustadores, como o próprio título diz, que tenham a ver com a política e as realidades do país. E eu achei, na minha cabeça era muito a vibe do livro, esqueci o nome do livro, aquele do fogo, da Mariana Enríquez, As Mulheres que Perdemos no Fogo. Eu achei que era muito a vibe dele e eu gostei muito dele, mas acabei não lendo na época e tinha colocado na categoria do desafio como um livro com título grande, e li agora no final do ano e eu fiquei meio decepcionada, assim, mas é aquela coisa, a gente cria expectativa e o problema é único e exclusivamente nosso. Mas é o seguinte, esse livro não é uma vibe bem diferente do livro da Mariana Enríquez. O da Mariana é um terror realmente muito mais focado na política e com poucas doses de fantasia. Aqui não, aqui realmente parecem contos de fadas, são histórias mais fantásticas, com mais elementos fantásticos e uma base menos direta, posso dizer assim, no contexto político do país. Então a gente tem referências, mas as referências estão no âmago dos contos e não extremamente presentes nele, como no livro da Mariana. Eu prefiro o da Mariana, eu não devia estar comparando os dois, mas é porque eu imaginava que esse seria o livro russo, né, o livro As Mulheres que Perdemos no Fogo russo, que tratasse, né, que trouxesse contos que retratasse a realidade da Rússia, mas não né, esse contexto político da Rússia no século XX, inclusive porque é o contexto que ela vai abordar aqui nos contos, ele tá bem longe da superfície, assim, é mais um livro de contos de fadas assustadores mesmo. Mas a gente conversa mais sobre um outro conto quando sair o vídeo. Aí eu tava esperando as minhas amigas pra gente começar juntas um outro livro e precisava de alguma coisa rápida pra ler no entretempo, e li Mulheres na Luta, da Martha Breen e da Jenny Jordan. Esse livro eu tinha recebido pela editora Companhia das Letras. E ele é um livro bom, eu li muito rapidinho, só que assim, eu nem vou fazer vídeo pra ele, porque ele realmente ele é bem superficial e eu acho que a gente já falou muito desses assuntos, né? Ele é um livro que eu acho que ele é muito importante, ele pode ser um almanaque de introdução, talvez entrada, iniciação ao feminismo pra adolescentes, né? E esse realmente é o propósito dele, então não tem nenhum problema com isso, ele é pelo selo seguinte, né, que é o selo jovem da companhia. Ele é um livro muito legal, muito interessante, que dá uma boa passada aí por esses 150 anos de luta por igualdade, né, do movimento feminista. Ele vai abordar diversos assuntos aqui, como a luta pelo sufrágio, né, a questão do voto feminino, vai falar sobre igualdade de gêneros em diversos âmbitos, mulheres na ciência, mulheres na política. Ele é um rapidão, né, em poucas páginas, eu acho que são pouco mais de 100 ou até pouco menos, são 120 mais ou menos. Ele vai dar esse corridão pelo feminismo. Eu acho, imagino que seja um livro muito interessante para adolescentes lerem e se interarem no movimento, entenderem o que ele é, por que ele é necessário, por que não dá pra gente ignorar o feminismo agora que a gente já tem alguns direitos, porque esses direitos só existem, né, porque alguém lutou lá atrás. E hoje em dia, quando a gente luta por mais coisas, a gente... eu nem vou dizer a gente, porque eu não tô lá na rua, né, lutando avidamente como muitas mulheres, mas coisas precisam ser conquistadas ainda. E na época, com certeza, muita gente falava que essas mulheres eram ridículas e que estavam querendo coisas desnecessárias, e hoje dizem a mesma coisa, daqui a 100 anos dirão a mesma coisa. Então o movimento é sempre importante na época que ele existe para que a gente consiga mais, sendo que essas coisas a mais futuramente provavelmente vão ser consideradas coisas básicas, e ninguém vai se tocar de que muito teve que ser lutado pra isso, sabe? Eu acho que pessoas novas e que estão entrando no feminismo agora precisam entender essas coisas, e por isso eu acho que esse livro é muito importante. Mas na altura do campeonato em que eu tô, né, dentro do feminismo e das teorias e tudo, pra mim já é um livro bem superficial, e eu realmente acho que não vale um vídeo só pra ele aqui.
Bom, depois de Mulheres na Luta, eu li junto com as minhas amigas Ju e Paloma Tempo de Graça, Tempo de Dor, da Frances de Pontes-Peeble. Foi mais um livro da nossa brincadeira de ir na livraria e escolher um livro e comprarmos as três. E, enfim, eu tinha ficado a fim de ler esse livro porque eu tinha me interessado pela capa e porque tem um blurb da Oprah aqui dizendo Eco de Helena Ferrante, apesar de eu me irritar com essas comparações e achar que toda a história de amizade entre duas meninas agora vai ser comparada com a Helena Ferrante, a tetralogia. Mas, enfim, esse é um livro... essa autora, Frances, ela nasceu no Recife, mas ela cresceu nos Estados Unidos, ela chegou a morar aqui por um tempo enquanto adulta, mas o livro ele foi lançado nos Estados Unidos, escrito em inglês, aqui ele é traduzido pelo Alves Calado, inclusive, e ele é um livro, ele é um romance de formação de duas meninas que se conheceram por volta dos 8, 10 anos e viveram muita coisa juntas, assim, e além de ser um romance de formação da história dessas meninas, é uma ode à música, né, porque as duas vão se apaixonar pela música, ainda crianças, morando num engenho, no interior do Pernambuco, e é óbvio que uma delas é a Sinhazinha e a outra é uma negrinha que morava lá na casa. Na época em que o livro começa, nós não estamos mais no Brasil escravocrata, mas os costumes demoram a serem quebrados, né? Então ainda existiam negros nas casas. E as duas vão criar uma amizade que obviamente é meio abusiva, porque é desigual em questões de poder, mas vão viver muita coisa juntas aí e tentar desbravar o Brasil e até outras partes do mundo buscando esse sonho de viver de música. Então o livro fala muito de música e ele é interessante porque ele relaciona a história com a música, a história delas, a história do Brasil e enfim, ele tem vários problemas, mas né, no fim eu não considero um livro que eu não gostaria de ter lido, eu gosto de tê-lo lido, apesar dele ser, no fim das contas, ele é um 3 estrelas, sabe? Mas a gente vai falar mais sobre os problemas no vídeo só sobre ele. Por último, mas não menos importante, eu finalmente li uma canção de Natal do Charles Dickens, que eu acho que todo ano eu falo que eu vou ler no Natal, e esse ano eu finalmente li. Ele também estava na minha lista de 12 livros para 2019, e eu achei que eu ia passar mais um ano sem ler, mas li. Eu tava na Livraria da Travessa, acho que no final de novembro ou até em dezembro mesmo, e dei de cara com ele, essa ediçãozinha que saiu esse ano pela Penguin Companhia. Eu achei uma edição muito fofa e eu comprei, e daí eu li. Eu queria ler exatamente ali entre o dia 24 e o dia 26 e foi o que eu fiz. E assim, né, a canção de Natal do Dickens é aquela história que parece que todo mundo conhece, porque tem 1000 referências dela em outras obras, né, mas eu nunca tinha lido a original. E eu gostei da história, é uma história que assim, ela foi escrita pra ser uma historinha de Natal com moral, então a gente tem que passar por cima disso e comprar a ideia da fantasia e viver a magia disso junto com o autor e o personagem, o Sr. Scrooge, que é um senhor avarento, que vive solitário, que recebe na noite de Natal a visita dos 3 espíritos, do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro, e dá pra ele ali algumas lições que ele vai ter que escolher se ele vai mudar a vida dele a partir daquilo ou não. Não vou falar mais, porque senão eu falo dele todo aqui antes de fazer o vídeo. Mas é isso, fiquei muito feliz de ter terminado o meu ano lendo Canção de Natal do Dickens e finalmente risquei essa pendência. E quem sabe eu leia ele mais vezes aí em natais futuros. Então é isso, gente, essas foram as leituras que me acompanharam durante o mês de dezembro. Teve um outro livro que na verdade eu comecei antes do Tempo de Graça, Tempo de Dor, mas fui terminar só em janeiro, depois de uma canção de Natal, então ele vai ficar pro próximo fechamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, prometo que o vídeo do balanço das leituras do Melhores do Ano vai sair logo em seguida. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e indicarem esse vídeo para algum amigo que gosta de ler, para que ele se inscreva aqui também e a gente cresça o número de inscritos, porque essa é sempre uma meta do meu ano. E é isso, feliz ano novo pra todos vocês, um beijo e até a próxima. Tchau!